Esta aula foi ministrada pela doutora Karima Adetya no Congresso da Sociedade Americana de Ecocardiografia em 2018 e versa sobre foramen oval patente, controvérsias e fechamento. Esta aula foi traduzida por mim, Cláudia Giannini Mônaco, médica assistente do Hospital Israelita Albert Einstein. E a tradução recebeu apoio da Fundação Edwards Life Sciences e da iniciativa Every Heartbeat Matters. Primeiramente, como vocês podem ver, 20 a 25% da população geral é portadora de foramen oval patente. E como na maioria das vezes as pressões do átrio esquerdo são maiores que do átrio direito, o foramen permanece fechado. Neste caso, porém, vemos um túnel de aproximadamente 8 milímetros e túneis maiores que este valor já fazem parte dos chamados FOPs complexos. Falando um pouco sobre a embriologia do foramen oval patente. À esquerda, vemos uma imagem que corresponde a um apical 4 câmaras no ecocardiograma, onde vemos o septum primum migrando em direção aos coxins endocárdicos por volta do 28º dia de gestação. E à direita, imagem ortogonal que mostra o início da formação do ostium primum. A seguir, ocorre a formação do septum secundum à direita do septum primum e, aproximadamente aos 2 meses de gestação, eles se fundem, deixando o foramen oval como única comunicação entre as cavidades atriais. Neste vídeo, o septo interatrial pode ser visibilizado. Ao eco transesofágico, utilizamos os cortes apical 4 câmaras, esôfago médio 4 câmaras, esôfago médio eixo curto e corte bicaval. Ao esofágico tridimensional, o septo atrial pode ser visto pelo corte bicaval e quando colocamos o átrio esquerdo de frente para nós, podemos ver a válvula mitral, foramen oval e veias pulmonares. Este estudo clássico foi realizado pela Mayo Clinic há 35 anos. Analisaram 965 autópsias e verificaram que não há diferença significativa de incidência de foramen oval patente entre mulheres e homens, que a incidência de foramen oval patente diminui com o passar das décadas, nos jovens é de 30% aproximadamente. Porém, o tamanho do foramen oval patente aumenta com o passar dos anos. Como já falei anteriormente, a incidência de foramen oval patente na população adulta é de 20 a 25%. Em pacientes com AVC criptogênico, estima-se que 50% deles possam ter foramen oval patente. Acredita-se que ocorrem estes AVCs por formação de trombos venosos no coração direito que passam para o esquerdo do coração através do foramen oval patente ou até mesmo a formação de trombos a cavaleiro no local do foramen oval patente, como podemos ver nestas imagens. Este é um relato de caso que foi publicado no European Heart Journal of Cardiovascular Imaging, que mostra a fusão incompleta dos septos primum e secundum. É o que chamam de abaulamento do septo atrial, o que é uma variação anatômica. Podemos ver este pequeno trombo na região do foramen oval patente. Para diagnosticarmos foramen oval patente, iniciamos com ecocardiograma transtorácico apical 4 câmaras, fazendo injeção de solução salina agitada por veia periférica com manobra de valsalva para aumentar a pressão no átrio direito e, se houver foramen oval patente, haverá passagem desta solução para o átrio esquerdo. Neste exemplo, a membrana ficou abaulada, mas não houve passagem. Aqui vemos algumas condições clínicas que podem causar shunt direita-esquerda e embolia paradoxal, tais como manobra de valsalva, como já comentamos, embolia pulmonar, hipertensão pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, etc. Uma das perguntas mais frequentes é: quantas microbolhas precisamos para caracterizar foramen oval patente?
Estudos têm mostrado que basta uma microbolha no coração esquerdo para ser considerado anormal, pois quando passam pelos pulmões, o ultrassom não as vê do lado esquerdo. Existem muitas opiniões de quantos batimentos deveriam ser considerados para distinguir forâmen oval patente de má formação arteriovenosa pulmonar. E existe a regra 3-5 batimentos. Muitos estudos controlados randomizados que comentarei mais à frente, comparando oclusão por dispositivos versus terapêutica medicamentosa, usam 3 batimentos. O que fazemos é contar os batimentos após a completa opacificação do átrio direito. É o que vemos neste exemplo. As microbolhas aparecem do lado esquerdo após a completa opacificação do átrio direito. Este caso mostra que, após a completa opacificação do átrio direito, as bolhas aparecem do lado esquerdo após 3 batimentos. Notem, porém, que microbolhas são vistas também nas veias pulmonares, indicando grande shunt pulmonar arteriovenoso. Este paciente foi, então, submetido a procedimento com coil para o fechamento do shunt pulmonar, como vocês podem ver nesta tomografia e neste raio-x. Outra pergunta comum é como se mede o tamanho do shunt. Estudos que veremos a seguir tratam deste assunto. Este estudo propõe tamanho mínimo, poucas bolhas, tamanho moderado, uma nuvem de bolhas, tamanho grande, opacificação do átrio esquerdo. E este outro estudo propõe grau 1, 1 a 9 microbolhas passando através do FOP, grau 2, 10 a 20 microbolhas, grau 3, mais de 20 bolhas. Uma das coisas que devemos lembrar é que, quando temos aumento de pressões do átrio esquerdo, pode não ser possível diagnosticar FOP, como demonstra este estudo, com pacientes com aumento de pressões em átrio esquerdo versus pacientes com pressões baixas. Eram pacientes que apresentavam fração de ejeção menor que 40%, estenose mitral com área menor que 1,3 cm² e insuficiência mitral moderada. Verificou-se que estes pacientes com doença no coração esquerdo tiveram menor porcentagem de detecção de FOPs. Outra coisa que se diz é que hipertensão pulmonar pode aumentar as chances de diagnosticar FOP. Isto não é necessariamente verdade. Nestes pacientes, temos que fazer as manobras necessárias para diagnosticar o forâmen oval patente, aumentando as pressões do lado direito, como, por exemplo, tosse ou manobra de Valsalva. Finalmente, cuidado com os falsos negativos. À esquerda, vemos neste contraste negativo que corresponde à veia cava inferior. As microbolhas não chegam próximo do septo atrial e, portanto, podemos não ver se existe forâmen oval patente. À direita, temos o corte bicaval no ecocardiograma transtorácico para mostrar que microbolhas que vêm da veia cava superior ficam mais afastadas do septo atrial, enquanto que, pela cava inferior, se aproximam mais da região do forâmen oval patente. Os estudos clínicos randomizados mostram que devemos ter cuidado com os achados associados, quando se está estudando possíveis achados de forâmen oval patente ao ecocardiograma. Este exemplo mostra um aneurisma de septo atrial que vai em direção ao átrio direito, que seria a região de menor pressão. E a turbulência do Collor sugere que podem haver fenestrações no septo atrial. O contraste salino associado ao aumento das pressões no átrio direito comprovam a passagem de microbolhas para o átrio esquerdo. Forâmens ovais patentes podem ser simples ou complexos. Os simples apresentam a anatomia habitual, enquanto que os complexos podem apresentar extensão do túnel maior que 8 mm, múltiplas fenestrações, defeito híbrido como septo aneurismático mais uma fenestração, válvula de Eustáquio ou rede de Chiari proeminentes.
Existem 5 principais estudos clínicos randomizados sobre o fechamento de foramen oval patente. 2 deles, o CLOSURE-1 e o PC, são estudos negativos para fechamento. E 3 deles, o REDUCE, CLOSE e RESPECT, são positivos para fechamento. Este é um trabalho que sugiro ser lido, pois resume 5 estudos sobre o fechamento de foramen oval patente. O CLOSURE-1 usou a prótese StarFlex, que não está mais disponível no mercado. O REDUCE também usou uma prótese que não está mais no mercado. CLOSE usou mais de 11 tipos de próteses e nos Estados Unidos o FDA aprovou a prótese de Amplatzer. E aqui eu circulei estes 3 estudos que são positivos. Vamos então nos deter a estes 3 estudos, REDUCE, CLOSE e RESPECT, todos publicados no New England Journal of Medicine em 2017 e que foram positivos para o fechamento de foramen oval patente. O RESPECT, o CLOSE e o REDUCE incluíram pacientes com AVC criptogênico e com foramen oval patente, com pacientes com idades entre 18 e 60 anos. Nesses estudos, o braço fechamento foi seguido por terapia antiplaquetária que durou 1 mês, 2 meses ou 6 meses, e o braço clínico usou terapia antiplaquetária ou anticoagulantes por 2 anos no CLOSURE-1, média de 4 anos no PC e 5,9 anos no RESPECT. Nestes 3 estudos, os desfechos foram AVC não fatal e fatal, livre de AVC e incidência de novo infarto cerebral na ressonância magnética. E todos eles mostraram que o fechamento do foramen oval patente reduziu eventos de AVC quando comparados com terapêutica clínica. Um detalhe importante para nós ecocardiografistas é o tipo de forâmenes ovais que esses estudos incluíram. Então vejam, no RESPECT, 75% tinham um shunt substancial, 36% tinham aneurisma do septo atrial. No REDUCE, 80% ou mais tinham shunts moderados e 20% tinham aneurisma do septo atrial. Já no CLOSE, 100% tinham um grande shunt e 32% tinham aneurisma do septo atrial. Portanto, estes estudos incluíram FOPs de anatomia complexa. Aqui vemos que a diretriz da American Heart Association e American Society of Anesthesiologists de 2014 sugere considerar o fechamento de FOP na presença de trombose venosa profunda, como classe 2B, nível de evidência C. Reparem que quando essa diretriz foi publicada, os 3 estudos ainda não tinham sido publicados. 2 anos depois da publicação da diretriz de 2014, a Academia Americana de Neurologia publicou em 2016 estudo que sugeriu que, abre aspas, em raras circunstâncias, tais como AVCs recorrentes, apesar da terapia médica adequada, sem outro mecanismo identificado, os clínicos podem sugerir fechamento de foramen oval patente com Amplatzer se estiver disponível. Fecha aspas. Ainda estamos esperando as futuras atualizações das próximas diretrizes. O melhor modo de se interpretar este algoritmo, que é do trabalho que nós já citamos nessa aula, é o seguinte: se seu paciente tem menos de 60 anos e tem aterosclerose de grandes artérias, embolia de origem cardiológica, dissecção arterial, melhor ir para a terapia clínica. Se tiver hipertensão não controlada, diabetes não controlada, terapia clínica é melhor. Fibrilação atrial, melhor terapia clínica. E estágio final de doença cardíaca, pulmonar, fígado ou renal, terapia clínica é melhor. Porém, se seu paciente não se enquadrar em nenhuma das condições anteriores, o fechamento percutâneo de foramen oval patente é mais indicado, principalmente naqueles pacientes
com foramens ovais grandes, aneurisma do septo atrial, válvula de Eustáquio ou rede de Chiari exuberantes, o que caracteriza os foramens ovais complexos. Obrigada por sua atenção.